Olá! Hoje o Sala de Três está recebendo uma amiga muito querida nossa aqui. Ela também é nossa companheira de coluna lá no IG. Ela tem uma coluna chamada Amor e Limites. É a nossa querida amiga Mônica Cruz. Bem-vinda, amor! Bem-vinda! Oi, meninas, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou agradecida de ter sido convidada, é um orgulho para mim participar da coluna de vocês. Queria também falar sobre o nome da minha coluna, que é Amor e Limites, que tem a ver com amor e limites, que é tudo que você tem que dar para o seu filho, e é uma coluna que eu falo principalmente sobre educação de crianças. Isso mesmo. Mônica, a nossa primeira pergunta é como que a gente vai lidar com adolescentes que se acham os reizinhos da casa, porque acho que a gente vai em muita casa onde os pais são manipulados todo o tempo e as crianças, os adolescentes acabam mandando na casa. É isso que está acontecendo em muitas famílias que a gente está vendo todo o tempo. É isso mesmo? Olha só, Grazi, hoje em dia a gente chama o famoso reizinho, né? É aquela criança que desde pequeno, ele tem todas as suas vontades atendidas, todos os seus desejos. E aí ele cresce, obviamente, achando que ele pode tudo, que ele sabe tudo e que ele não vai ter essa frustração. Essa criança, quando é pequena, ela determina coisas que os pais vão fazer, desde pequena, mesmo não querendo. O pai fala, vamos pra praia. Eu não quero, porque meu amigo tem uma festinha, e aí o pai fica. E acaba a criança determinando aquilo que os adultos fazem. Uma criança que não é frustrada na infância, na primeira infância, na segunda infância ou até mesmo na adolescência, ela vai ser um adulto que não sabe lidar com frustração. Agora, como lidar com isso na sua casa? Frustrando o seu filho. Mas você não vai chegar hoje e frustrar seu filho só porque você acha que agora eu vou fazer de uma maneira que ele vai aprender. Não. Fale não quando tem que ser dito não. E não fale sim só porque você está cansada, porque você não quer discussão, porque você não quer que seu filho seja diferente dos demais. Fale não na hora certa. A criança precisa ouvir não. Muitas vezes ela pede isso de alguma maneira, porque ela pede uma coisa para você, você fala assim, mas e se acontecer tal coisa? Ele mesmo está inseguro de fazer a criança está insegura de fazer aquilo. Mas o pai não frustra o filho. E se você fizer isso a vida inteira dele, quando você soltar para o mundo, a primeira coisa que vai acontecer é uma frustração. Ele vai procurar um emprego onde ele não vai conseguir uma vaga, ele vai arrumar um emprego onde ele acha que pode fazer o que ele quiser e ele não pode. Então, assim, diga não para o seu filho. Dizer não é um ato de amor. Não, e você sabe que tem uma coisa que a Mônica falou pra mim e que eu levo isso para os meus filhos e sempre repito para várias amigas quando eu vejo que tem alguma coisa errada. Em respeito de quando a gente mima demais as crianças, que é quanto mais, essa frase você me deu, hein? Quanto mais você dá, mais você tira. É fantástica. Essa frase é muito bacana e muito verdadeira, de fato. Foi uma das primeiras coisas que a gente conversou quando a gente se conheceu, um tempo atrás. Se você acha que você está dando para o seu filho e que isso está sendo bom, você está tirando a oportunidade dele de crescer, de lutar pelas coisas que ele quer. Então, não se iluda. Quanto mais você dá, mais você está tirando dele. Então, aqui em casa a gente tem uma pirâmide que eu coloco pela minha fé Deus, depois tem os pais e depois tem as crianças. Mas eu vejo em muitas casas de pais separados que tem uma frustração e um sentimento de culpa e coloca os filhos em primeiro lugar. O que você aconselha para essas famílias que estão desorientadas? Olha só, Rafa, é difícil aconselhar para a família, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: quando um casal se separa, quem se separa é o homem e a mulher, não são os filhos, tá? Na psicanálise, a gente não trata o ser humano com o meio onde ele vive, a gente trata o ser humano com ele mesmo. Exemplificando, um casal separado pode ser que a criança que vive essa situação. Então, o filho, os pais se separaram, ele vê pouco o pai, e quando ele vê o pai, ele começa a querer coisas, a pedir coisas, a demandar, não coisas unicamente materiais, emocionais, né? Uma demanda emocional, e o pai acaba suprindo essa demanda até mais do que necessário, porque ele se sente culpado, tá? Mas eu não posso tratar o pai
né, o pai ou a mãe, seja quem for que a gente está falando, o que a gente pode fazer é tratar essas crianças, para elas entenderem que não é porque seus pais se separaram ou porque ele não te dá atenção, e pode ser que o pai desapareça, nunca mais olhe para o filho. Não é isso que vai fazer o filho melhor ou pior emocionalmente. O que vai fazer é ele entender que o papel que o pai tinha, ele já fez. Ele colocou o filho no mundo. Essa demanda é gigantesca. Colocar um filho no mundo é uma coisa superior a qualquer outra. Aquela criança não existiria. Então, o meu pai não me dá atenção agora. Ele pode não te dar atenção agora, mas ele te pôs no mundo. Isso é muito valioso. Tenha gratidão por esse fato. Então, é tentar tratar essa criança para ela entender. Agora, como fazer com que esses pais não exagerem nessa atenção, não mimem essas crianças, não façam essas crianças, crianças que têm uma demanda o tempo inteiro absurda. Você pode tratar o pai, você pode tentar tratar o pai. Agora, o que você tem que fazer é fazer a criança entender. O pai é muito difícil. O adulto que não quer se tratar é um adulto que também teve problema na sua infância. Os sentimentos de culpa dele que tem que vir a ser tratado. É difícil você fazer alguma coisa com um adulto que não está interessado em modificar a maneira como ele vê o mundo. Eu acho que talvez essa não seja a resposta que você queria ouvir, mas é que é um fato verdadeiro. Eu não consigo mudar outras pessoas, eu consigo mudar a maneira como eu vejo as outras pessoas e o mundo. Uhum. E, Mônica, agora também a gente vê muitos adolescentes, até as crianças também, muito cheios de razão, né? Eles acham que eles sabem tudo, que eles estão certos em tudo, e os pais, os adultos, sempre cheios de dúvidas, as mães, principalmente. Como lidar com esse problema? Então, primeiramente, a mãe tem que estar segura daquilo que ela está fazendo em todas as áreas. Então, assim, a mãe que passa insegurança para o filho, ela já dá abertura para o filho achar que pode ser superior ou saber mais ou entender melhor do assunto que ela está falando. Uma criança hoje, as crianças antigamente, quando eu digo antigamente, eu digo antes de 2000, antes dos mileniais, tá? As crianças, as demandas que elas tinham de questão, de dúvidas, elas perguntavam para os pais, para os professores, para as pessoas que estavam próximas a ela. Essas crianças de hoje, os mileniais que nasceram perto do ano 2000, elas procuraram no Google e o Google deu a resposta para elas. E elas começaram a sentir que elas não tinham necessidade de questionar mais ninguém. Eu sou autossuficiente, eu consigo resolver minhas demandas sozinho. Então, o que aconteceu? Essas crianças cresceram dessa maneira, os pais deixaram, porque os pais também não sabiam como agir. Os pais também foram pegos numa nova tecnologia, numa nova maneira de viver, com o advento da internet, que eles também não sabiam o que fazer. Então, eles deixaram, legal, meu filho procura no Google, ótimo, meu filho procura no grupo dele, ótimo, mas não é tão ótimo assim. Então, nós, pais, deixamos os filhos serem dessa maneira. E a gente agora está tentando correr atrás do prejuízo de adolescentes que fazem birra, que se sentem superior aos pais, que agem, e eles são completamente inferiores aos pais, não de uma maneira pejorativa. Nós tivemos que lutar muito mais para conseguir as coisas do que eles têm que lutar. Eles nem sabem lutar. Tudo vem caindo na mão deles de uma maneira que eles não conseguem entender que a vida não é assim. E então, continuando, o que acontece? Mostrar para essas crianças, que a gente chama de criança ainda, o adolescente, até aquele que não tem maturidade emocional para ser chamado de adulto, mostrar para essas crianças que eles estão errados. De que maneira? Tendo segurança naquilo que a gente discute com nossos filhos. Um assunto que você não saiba, a melhor coisa que você pode fazer é falar, não sei, vou verificar e te falo de volta. Pode contar comigo, esteja presente, pode ser um tempinho muito pequeno do seu dia, se você é uma pessoa ocupada, se você não tem condição. Mas naquele momento esteja presente de verdade para o seu filho. Os seus 5 minutos para o seu filho tem que ser verdadeiro e real. É com ele, não é com ele vendo televisão, não é com ele vendo telefone. E não que isso seja ruim, é muito bom. Se a pessoa sabe mexer no telefone, ótimo. Hoje em dia eles estudam no telefone. Mas eles precisam daquele momento com os pais. Eles têm que saber que o pai, sim, é aquele que está acima dele. E vai estar sempre acima dele. E que vai ser o resguardo dele para que ele precisar. Isso mesmo. Ai, que papo gostoso. Foi ótimo. A gente tem que terminar. Mas, Mônica, você vai voltar. A gente tem um monte de assunto ainda para falar com você sobre crianças, limites,
regras. Regras isso é na bom. casa. Isso. Você vai voltar, né? Quando vocês quiserem, meninas, eu adorei falar com vocês. Eu recebo muita dúvida de educação de crianças, adolescentes. Então, o que vocês precisarem aqui, eu tô aqui. Eu também amei falar com vocês, é muito gostoso esse papo. E mais uma coisinha eu queria perguntar, agora que você falou. Qual que é a pergunta que você mais recebe no IG? De dúvidas de pai? Qual que é a pergunta que o pessoal sempre fala? Doutora Mônica. Não, Rafa, sempre depende muito do tema que eu estou abordando, né? Mas, basicamente, o que se fala é justamente o tema da coluna. Mãe e pai que não conseguem dar limite para o filho. Não dei limite para o meu filho, ponto. Agora, o que eu faço? Né? Basicamente, é isso. O que eu faço agora meu filho já está grande, o que eu faço agora? Não consegui dar limite para ele, o que eu faço agora? É basicamente isso. E todo mundo tem que acompanhar a coluna Amor e Limites lá no IG, da Mônica. Obrigada, meu amor, por ter vindo. Um beijo enorme. Obrigada, amor. Beijo para vocês. Tchau, amor. Tchau, tchau.